Olá a todos, professor Tiago Maia novamente aqui com vocês, a fim de discutir mais uma questão de concurso associado à área de tecnologia da informação. E o tema que a gente vai discutir hoje é algoritmo, certo? Se trata de uma questão que foca na temática de algoritmos. Vamos para ela. O ano da questão é 2025. Que bom que a gente tem tratado questões de concursos públicos recentes, né? Assim você pode se preparar em casa acerca dos temas que estão sendo realmente cobrados nos concursos públicos de TI nos dias atuais, né? A banca é o IBAN, o órgão é a Prodessan de São Paulo e o cargo analista de suporte. Ó, a galera de suporte acha que não precisa ter competências de desenvolvimento. Isso é cobrado em concursos da área mesmo de suporte, ok? Então vamos lá. Os algoritmos são sequências lógicas infinitas de passos que resolvem problemas específicos, sendo a base para o desenvolvimento de sistemas computacionais. É o conceito fidedigno aí do que seria um algoritmo, né? Sobre algoritmos, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Algoritmos recursivos são aqueles que definem termos de si mesmos, exigindo uma condição base para evitar chamadas infinitas. Afirmativa 2. A complexidade de tempo de um algoritmo refere-se exclusivamente ao número de passos necessários para executar o código, desconsiderando a entrada do problema. A alternativa aqui é 3, né? Veio errado a escrita da questão. Vamos colocar um aqui. 3. Um algoritmo pode ser implementado em diferentes linguagens de programação, desde que sua lógica seja preservada. Está correto o que se afirma em A, 2 apenas, B, 1 e 2 apenas, C, 1, 2, 3, todas corretas, né? Letra D, 1 e 3 apenas. É uma banca que foca em questões de múltipla escolha com apenas 4 alternativas, né? Sem alternativa E. Então, e aí, pessoal? Qual é a alternativa correta? Lápis e papel na mão, tente responder em casa, dê uma pausa no vídeo e daqui a pouco a gente corrige juntos e verificamos qual será a alternativa correta, ok? Então, tente aí e daqui a pouco a gente vê se você acertou ou errou. Bem, se você chegou nessa parte do vídeo, significa que você já tentou responder em casa e você está interessado em saber qual é a alternativa correta. Okay? Eu gosto muito de questões de concurso público com afirmativas, porque ela pode auxiliar na inclusão ou na remoção de alternativas possíveis ou passíveis de estarem corretas, né? Então, ela facilita a análise e a resolução da questão, mesmo quando a gente encontra alguma afirmação que a gente não conheça ou a gente não domine, a depender da banca que a gente esteja fazendo a prova, às vezes eliminando uma afirmação da possibilidade de estar correta nas alternativas, a gente acaba encontrando a alternativa correta, mesmo não dominando todo o conteúdo de cada uma das afirmativas apresentadas. Então, vamos avaliar afirmativa por afirmativa e, encontrando uma afirmação falsa, já eliminar as alternativas que contenham aquela afirmação na questão, ok? Então, vamos lá, né? Afirmativa 1. Algoritmos recursivos são aqueles que se definem em termos de si mesmos. Por enquanto está tudo ok, né? O algoritmo recursivo é aquele que depende de si mesmo para poder obter entradas para o seu processamento, né? Então, é como se eu tivesse uma função que invocasse a si mesma para que eu pudesse, a partir da saída de uma chamada sua, eu poder pegar essa saída e realizar um novo processamento. Esse processamento, quando concluísse, eu submeter a saída desse processamento para a própria função realizar um processamento. Eu crio um funil de entradas, né? A cada nova chamada da própria função, eu vou estar fornecendo menos entradas ou estou diminuindo a complexidade dessas entradas até que eu chegue numa saída mais simples ou num processamento mais simples e assim
de forma recursiva, eu vou executando as operações recursivas. Por exemplo, um exemplo de algoritmo recursivo seria a soma sucessiva de vários números. Por exemplo, eu tenho 4 números a serem somados, né? Então, para eu poder somar sucessivamente, eu vou ter que submeter cada um desses 4 números para a função soma, né? Então, vamos supor que o cara primeiro digitou 4. 4 mais 0, 4. Significa que, por enquanto, a soma de todos os números fornecidos para o meu algoritmo é 4. Logo em seguida, para eu poder continuar a soma sucessiva, por exemplo, agora o cara digitou 2, eu vou ter que pegar o resultado atual de todos os números somados, 4, e incluir o 2 na soma, né? Então, eu vou pegar esse 2, submeter novamente para a função soma, para que ela possa pegar essa nova entrada e incluir ao valor corrente, que é 4. 4 mais 2, 6, e assim sucessivamente. Então, se eu tenho 4 entradas, eu vou executar recursivamente a função soma aqui 4 vezes, para poder incluir cada um dos números na soma sucessiva, e assim, via algoritmo recursivo, eu consegui cumprir esta operação. Mas vamos continuar a analisar toda a afirmativa, né? Exigindo uma condição base para evitar chamadas infinitas. Isso está correto, certo, pessoal? Então, por enquanto, a alternativa 1 aqui a afirmação 1 é verdadeira, porque como no algoritmo recursivo eu chamo a mesma função várias vezes, e um algoritmo só é correto quando a sua execução é finita, né? Em algum momento essa recursão tem que ter um fim, né? Não adianta eu somar sucessivamente vários números de forma infinita se eu só tenho 4 números a serem somados. Em algum momento essa recursão tem que cessar. Então, afirmativa 1, correta. Portanto, eu já posso analisar as alternativas e verificar quais são as alternativas que não têm a afirmação 1 como sendo considerado correta, né? Com isso, eu já posso eliminar a alternativa A, porque ela não está considerando a alternativa 1 como alternativa correta, porém as alternativas B, C e D consideram a alternativa 1 como alternativas corretas, né? Então, por enquanto, eu só eliminei uma alternativa. Então, vamos continuar a avaliar as outras afirmações. Afirmação 2. A complexidade de tempo de algoritmo refere-se exclusivamente, aquelas palavras-chave que eu discuto com vocês em toda a questão de concurso público, né? Na dúvida, quando você encontrar termos sempre, se, somente se, exclusivamente, apenas, então liguem o desconfiômetro, né? Possa ser que essa questão seja problemática, possa ser que essa afirmativa seja problemática. Desconfie, avalie-a com critério. Então vamos lá. A complexidade do tempo do algoritmo refere-se exclusivamente ao número de passos necessários para executar o código, né? Quantidade de instruções. Desconsiderando a entrada do problema. Esse desconsiderando a entrada do problema tornou a afirmativa 2 falsa, pessoal. Por quê, pessoal? A entrada do problema é importante para definir a complexidade de tempo de um algoritmo, não apenas o número de passos, certo? Por exemplo, eu criei um algoritmo para poder buscar um nome de usuários em um conjunto de dados. Eu quero saber se fulano de tal está cadastrado em uma determinada base. Vamos supor que essa base de dados esteja representada em uma lista. E vamos supor que essa lista tem 50 pessoas cadastradas. Então, na pior das hipóteses, eu vou ter que executar o meu código ou o meu número de passos necessários 50 vezes, né? Porque no pior dos casos, né? Por exemplo, se o nome que eu quero buscar está na última posição na lista, eu vou ter que executar o meu algoritmo em cada um dos elementos da minha lista 50 vezes, né? Então, vou acessar o elemento 1, o nome está aqui? Não, vou para o próximo elemento.
O nome está aqui? Não, vou para o próximo elemento. E assim sucessivamente, até que na posição 50 eu encontrei o nome que eu queria buscar naquele conjunto de dados. Então, o tempo que eu lidei para poder encontrar o nome, na pior das hipóteses, foi a execução do meu algoritmo 50 vezes, né? Agora, se com o passar do tempo eu cadastrei mais pessoas, a minha lista, o meu conjunto de dados cresceu, é lógico que a complexidade de tempo do meu algoritmo vai ser maior. Se agora eu tiver 10 mil pessoas cadastradas e eu quero buscar uma pessoa dentro desse conjunto, na pior das hipóteses, eu vou ter que executar o meu algoritmo 10 mil vezes até encontrar o nome que eu estou buscando, compreende? Então, a entrada do meu algoritmo de busca vai ser justamente o conjunto de dados que contém a informação que eu quero. Quanto maior for o conjunto, maior o tempo necessário, no pior caso, para eu encontrar a informação que eu quero buscar. Então, a complexidade de tempo de um algoritmo não está associado exclusivamente com a quantidade de comandos ou instruções a serem executadas, mas vai depender também da entrada, né? Se eu tiver um conjunto pequeno, eu vou levar menos tempo do que executar o mesmo algoritmo num conjunto maior. Portanto, afirmação falsa. Então, eu já vou cortar das alternativas aquelas que dizem que a afirmação 2 está correta, né? Então, a letra B eu posso eliminar, porque a 2 está falsa. Eu elimino a C, e olha o que eu disse para vocês, como questões de análise de afirmativas são legais, ainda mais para essa banca, né? Que só fornece 4 alternativas, né? Eu nem analisei a afirmação 3, mas eu já sei que ela está correta, né? Portanto, eu já poderia marcar aqui que a letra D está correta, né? Porém, vamos avaliar a afirmação 3 para poder ter certeza da nossa afirmação. Então, vamos lá. Um algoritmo pode ser implementado em diferentes linguagens de programação, desde que sua lógica seja preservada. Corretíssimo, certo, pessoal? Isso aqui é verdadeiro, porque eu posso pegar um algoritmo que eu tenha planejado em Portugal, em português estruturado, ou em fluxograma, definir uma lógica de execução de uma sequência de passos para a resolução de um problema específico e, entendendo que aquela lógica é coerente, eu posso adaptá-la, eu posso convertê-la para uma linguagem de programação. Não? Então, pegar um português estruturado, um código em português estruturado, e converter ele para Java, para JavaScript, para PHP, para C, para C++, para C Sharp, whatever. Okay? Então, você pode pegar aquela lógica definida de forma sequencial em um algoritmo e convertê-la para um código em uma determinada linguagem de programação. Portanto, afirmativa 3, verdadeira. Portanto, pessoal, a gente consegue encontrar a alternativa correta, a letra D. Apenas as afirmações 1 e 3, de novo aqui saiu, né? 1 e 3 estão corretas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para o próximo vídeo. Peço, inclusive, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para assim, quando novas análises de questão surgirem aqui no canal, vocês já serem avisados de pronto, ok? Fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Valeu!